pergunta: como assim nossas vidas são um produto de cultura cisgênero heterossexual? É assim, ó, Rochelle, presta atenção. Existe um ditado africano que diz: enquanto os leões não contarem as suas histórias, os caçadores serão os heróis. E assim também é para a comunidade LGBTQIAP+. Durante muito tempo, a heterossexunormatividade inventou os padrões e os argumentos pseudocientíficos para nos excluir e nos estigmatizar. Essa não é a nossa história. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é Queer Coding, ou quem pode narrar a própria história. Ai, gente, já até tirei o acessório de cabeça, menina, porque hoje na Austrália a gente está enfrentando mais de 40 graus. E se vocês não quisessem que batesse minha pressão, batesse meu diazepam e eu fosse de base, o único jeito de gravar esse vídeo vai ser sem o acessório. Ó, esse é o segundo vídeo daquela série que a gente está fazendo a partir da Austrália. Eu e Rocheline estamos aqui a convite da Tagarela, que é uma agência de intercâmbio especializada em pessoas brasileiras que estão vindo para a Austrália estudar, morar, etc. E o Fruits from Brazil, que é uma organização não governamental que nos fez um convite para que estivéssemos aqui. Eu tô com esse look especial porque a gente acabou de participar do Festival Internacional de Cinema Queer numa mostra de curta-metragens brasileiros. Eu tive a honra de ser a convidada especial e de apresentar esse festival. Rochelle vai pôr umas imagenzinhas para vocês. I would like to welcome all the queer and queer allies, past, present, who have made it possible for us to be here today. As we say in Brazil, nossos passos vêm de longe. Our journey comes from very far away. Então, né, eu apresentei o festival, dei início à nossa mostra naquele dia e depois fizemos uma discussão sobre o que foi assistido. A gente assistiu 5 curta-metragens brasileiros de várias regiões do país, vai estar tudo na descrição, mas eu vou listá-los aqui para vocês também. E depois a gente debateu com um público australiano e brasileiro o que era isso que eles estavam vendo nas telas. O que acontece com a produção de sujeitos LGBTQIAP+. O que a gente assiste quando as histórias que estão na tela de TV, na tela de cinema, na tela do YouTube, não foram produzidos sobre pessoas LGBTI a partir de pessoas cis-hétero, mas foram produzidos sobre vidas LGBTI por pessoas LGBTI. Então o vídeo de hoje ele vai tentar fazer um pouco dessa discussão. Ó, para você ficar inteirada, poder assistir os vidinhos, vai estar tudo na descrição aqui. Mas a gente assistiu nesta ordem: Piscina, que foi dirigido pelo Leonardo Godinho, é um filme de São Paulo que discute LGBTidade nos anos durante a Segunda Guerra Mundial e logo após. A gente assistiu Inabitável. Aliás, menina, eu e Rochelle, assim, a gente está desde então falando desse filme sem parar. Quando ele terminou, o cinema ficou inteiro mudo, assim. Ninguém conseguia se mexer na cadeira, assim, uma coisona. Claro que é de Pernambuco, né, porque Pernambuco não faz outra coisa senão dar lição para o Brasil, quando o assunto é produção cultural, e é dirigido pelo Matheus Faria e pelo Enoque Carvalho. A gente também assistiu Simples Assim, dirigido pela Luciana Bittencourt e pelo Felipe Cabral. Esse filme foi feito no Rio de Janeiro. E assistimos também Da Vergonha ao Orgulho, direção Babu Matsusaki, também esse é de São Paulo, e a mostra terminou, foi encerrada com Os Últimos Românticos, também de Pernambuco, direção do Henrique Arruda. E assim, menina, não porque eu seja uma romântica inverterada, mas este foi o meu preferido. E a gente conseguiu fazer uma discussão babadeira sobre horizonte de imaginação política. Talvez hoje eu consiga também. Então voltamos aqui para eu aparecendo na tela. Vocês estavam com saudade, né? Quando eu tô dizendo queer coding, você não tem obrigação de saber o que é isso, porque as duas palavras estão na
mesmo do inglês. Um americano chega aqui e vem falar comigo assim lá no Brás. Ranger, não sei o que. Eu falo, ai, tô entendendo não. Geladinho, quer? Queer é um termo guarda-chuva que está sendo usado há muito tempo para designar toda a experiência que não é heterossexual e cisgênero. Então tem um vídeo, né, uma entrevista que eu dei para GQ Portugal, que eu falo, você cresce uma criança queer. Quis dizer, você cresce uma criança que não é nem cis nem hétero. Movimento queer, teoria queer. A gente está falando sobre essas produções, essas movimentações políticas, intelectuais, acadêmicas, que falam sobre, que são a partir, que visam fazer um debate da vida fora do modelo da compulsoriedade heterossexual e cisgênera. Ou seja, uma ideia de que você nasceria cis e hétero e de que essa seria a matriz formal do pensamento, do movimento, de tudo. Então, queer é isso. E o que é coding? É codificar, é colocar em código, é fazer não estar literal para quem olha de fora. É estar criptografado, é ser um segredo. Quando a gente fala sobre queer coding, esse é um termo muito comum para quem faz estudos de audiovisual, de cinema, mas também para a galera dos estudos de gênero e sexualidade. Mas uma pergunta que a gente se precisa fazer é a seguinte: por que diabos existe um código queer? Por que a gente não fala abertamente da sexualidade, do gênero, das vidas das pessoas? E se você assistiu o último vídeo, meu anjo, minha anja, você já tem a resposta. A resposta é, quando a gente está falando de pessoas queer, pessoas que desviam do sistema sexo-gênero, as nossas vidas, as nossas modalidades de existência, sempre foram consideradas um crime, uma doença, um pecado, ou uma piada, e era proibido falar sobre nós. Isso vai gerar, na cultura aqui do Ocidente, várias fissuras e caminhos para a gente pensar e agir. Talvez a primeira vez que você tenha visto queer code, você já viu esse termo alguma vez, foi para tentar estudar cinema no Ocidente. Outro termo para o queer code é o Hays Code. Hays é o sobrenome de um desgraçado, que é o William Hays, vai aparecer foto desse desgraçado aqui, que ele era presidente de uma associação dos produtores de cinema nos Estados Unidos da grande Hollywood. Ele foi o presidente dessa associação de 1925 até 45. Então, de antes da quebra da bolsa nos Estados Unidos até o fim da Segunda Guerra Mundial. E é importante, meu anjo, minha anja, que você entenda que este período é o período de ascensão dos Estados Unidos como potência hegemônica do planeta. País do capeta, esse lixo, vai pro inferno, Estados Unidos. Os Estados Unidos se consolidaram como os donos do mundo depois da Inglaterra. E eles vão se consolidar, assim, nesse período do entre-guerras, mas em especial durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos se tornam os líderes do bloco ocidental, em contraposição à União Soviética liderando um bloco oriental. Esse código Hays, que era o termo, né, original para o queer coding, é alguma coisa que norteou, que deu direção e direcionamento para a produção cinematográfica da maior indústria de cultura do Ocidente, dos anos 30 até os anos 70. Então você não me entendeu errado, tá? Durante uma geração de pessoas que foram ao cinema, que assistiram filmes, os seus imaginários, as suas capacidades de imaginar coisas, estavam prescritas por um código super rígido de como a maior indústria de cultura do planeta produzia as suas histórias, as suas imagens e as suas narrativas. O código Hays, ele era um código em duas partes. A primeira, que dizia respeito ao modo de vida, princípios gerais, então o que poderia estar na tela, o que deveria ser incentivado pela grande indústria de cinema hegemônica, e uma segunda parte que era sobre os impactos morais da população sensível. Quem é a população sensível? Mulheres, pessoas racializadas, pessoas pobres e crianças.
Durante uma geração, durante meio século, a gente vai ter a produção cinematográfica da maior indústria de cultura do mundo organizando o que pode ou o que não pode ser dito para que um objetivo seja alcançado, o de criar a propaganda do Ocidente, o de criar a imagem do que é, o que pode, o que não pode, o que deve ser fomentado no imaginário e o que não pode ser acessado no imaginário de toda a população que vai ser impactada pela indústria de cinema norte-americana. E esse código se chama Código Queer porque, em especial, ele criava uma série de regras sobre a exposição dos nossos corpos, histórias e vivências. Por exemplo, está no Código Civil, no Código Penal dos Estados Unidos, que é crime ser LGBT. Esse Código Reis, ele dizia: o cinema não pode apoiar o crime. Bom, mas se é crime ser uma pessoa LGBT, toda vez que uma pessoa LGBT aparecer no cinema, ou ela é vilão, ou ela vai ser assassinada ao longo da história. Ela morre. Todo personagem queer, durante meio século, que aparece nas telas... Primeiro, ninguém pode saber que é queer, é proibido falar sobre. Segundo, a gente vai dar a entender pelos trejeitos, pelas roupas, por ser uma mulher masculinizada, um homem efeminado, uma personagem efeminada ou masculinizada, e essa personagem ou vai ser a vilã da história, ou vai ser uma pessoa mentalmente desequilibrada, ou doente, ou tudo junto, mas ela sempre vai morrer. Não existe final feliz para personagem queer no cinema estadunidense durante o século XX. E aqui eu tô falando sobre vidas LGBT e narrativas LGBT, mas o escopo é muito maior do que isso. Então, por exemplo, é entendido como criminoso, como problemático a união interracial. E começa no cinema estadunidense uma regra através desse código que é: personagem negra só pode ser filmada junto de personagem negra, nunca de personagem branca. Pera, mas quem protagoniza todos os filmes? Sobre quem é todas as histórias? Quem vai ser contratado, então, para contá-las? Personagem amarela só pode beijar, casar, tá junto, de outra personagem amarela. Mas pera, quem protagoniza todos os papéis? Então isso vai levar a uma subrepresentação de pessoas orientais. As pessoas brancas só podem estar juntas de pessoas brancas. Então, pera. Quem protagoniza todos os filmes? Isso vai levar a uma subcontratação, subrepresentação e modalidade de vida inferior para todas as pessoas não brancas. E eu tô arranhando a ponta do iceberg. Eu vou deixar de referência alguns estudos sobre isso. É importante que a gente entenda que antes do Hays Code ou do Queer Code estar em voga, o que vai ou não ser dito por Hollywood, a gente tinha produção cultural estadunidense, Marrocos, por exemplo, protagonizado pela Marlene Dietrich, que tem o primeiro beijo lésbico do cinema que não é cinema mudo da história do planeta. E o retrocesso que esse código implementa na sociedade estadunidense, mas por consequência em todas as suas zonas de influência, Europa Ocidental e América Latina, é indescritível. A gente não consegue explicar, porque os nossos imaginários foram colonizados por essa indústria de cultura. E essa indústria de cultura nos ensinou quais histórias podem ser contadas e como. A gente não tem personagens LGBTQIAP+, representadas no cinema de maneira profunda, séria, de maneira honesta, de maneira digna, até os anos 90. E o Código Reis só começa a ser tirado de funcionamento da indústria de cinema hollywoodiana a partir das lutas e movimentos sociais do final dos anos 60. Então eu estou falando das feministas, dos movimentos de pessoas negras organizadas e dos movimentos de LGBTs politizados. É por isso que esse vídeo é o segundo. Toda essa discussão se beneficia se você já tiver assistido o vídeo anterior. Aliás, o Vitor Russo tem um livro do início dos anos 80 chamado The Celluloid Closet, onde ele faz um estudo sobre a representação de pessoas LGBTQIAP+, durante as décadas nas quais estava em voga o Hays Code no cinema estadunidense.
Ou, se você quiser, você pode assistir o documentário do Rob Epstein e o Jeffrey Friedman, também chamado The Cellulite Closet, de 1995, que faz essa análise sobre como as personagens LGBT estavam sendo representadas no cinema durante essas leis de banimento. Você também pode assistir o documentário de 2020, Disclosure, que também é sobre isso. O que eu preciso que você tenha entendido até aqui é o seguinte: existe uma produção material da realidade que, através dos aparatos jurídico e prescritivo cultural, proibiram que as nossas vidas aparecessem para a sociedade de forma digna. Sabe quando você contou para sua mãe ou para o seu pai que você era uma pessoa LGBT e seu pai e sua mãe falaram, eu aceito, mas eu tô apavorado? Ou então seu pai e sua mãe não aceitaram porque imaginaram que isso era uma falha de caráter, um desvio? Ou então sua avó e seu avô acreditam que você é uma pessoa perversa e pervertida? Bom, a gente tem muito a agradecer a Hollywood. Eu odeio vocês, eu quero que vocês se fodam. Porque a maior indústria de cultura do planeta passou um século contando as nossas histórias como se nós fôssemos doentes, criminosos e vilões. E a única possibilidade para as nossas vidas fosse a morte. Isso nos impactou como crianças. Se você foi uma criancinha que cresceu tendo acesso ao universo encantado da Disney, você lembra do Heathcliff em Pocahontas, que ele usa maquiagem, peruca e ele é um vilão. Você lembra da Úrsula na Pequena Sereia? É que foi inspirada na Divine, a drag queen mais famosa dos Estados Unidos. E ela é perversa e má, e vaidosa, e invejosa, e gorda, né? Porque o vilão é sempre queer. O vilão é sempre gordo, o vilão é sempre construído para parecer feio, deformado. Pera, e como ficam as pessoas gordas? E como ficam as pessoas queer? E como ficam as pessoas com deficiência? E como fica a percepção da sociedade sobre quem nós somos? Você lembra do Scar, do Rei Leão, que é uma bichona? Você lembra do Capitão Gancho no Peter Pan, que é uma moçoila? Você lembra do LeFou e do Gastão na Bela e a Fera, que são duas gays, uma delas enrustida? Você lembra do Hades, no Hércules, que é espalhafatoso, instável, mas calma, ninguém disse que ele é queer, não precisa dizer. Yes, I'm straight, honey. Straight. Hetero. O código não permite que seja dito. Mas a partir das nossas vivências, a gente vai fazendo as leituras do que está ali sendo dito. Aliás, leitura do que está ali sendo dito. Meus anjos e minhas anjas. Tem uma modalidade de interpretação no mundo que chama leitura queer, the queer readings. E é basicamente falar assim, olha, o cinema estadunidense hegemônico, no final do século XX, já está produzindo narrativas sobre homofobia. Vou te contar uma, por exemplo. Esse grupo social não pode revelar quem é. Se eles revelarem quem eles são, a sociedade vai ter medo deles. Ai, um gay! Eles vão ser ostracizados, excluídos. As pessoas vão lutar para que eles morram, não tenham direitos, fiquem presos. Eles nunca podem mostrar seu superpoder. Meus anjos, X-Men não é uma história de mutante. X-Men é uma história de pessoas LGBT. Bom, então vê se você conseguiu entender o que eu tô te dizendo. Este código vai criar um modo de se dizer, um modo de sentir, um modo de ver. Só que existe um modo de fazer a leitura. E nós, pessoas queer, que não estávamos nem contando as nossas histórias, nem fazendo esses filmes, nem produzindo as narrativas, mas assistimos essa história, a gente percebe, a gente se identifica, a gente se relaciona com essas figuras. Mas dona Rita, será que isso é só no cinema? Não, meu anjo, tá? Primeiro que no início do século XX, os Estados Unidos vêm para o Brasil e compram os nossos maiores estúdios de produção cinematográfica. Para que a gente produzisse cinema brasileiro, não. Para que o Oscarito e o Gran Otelo parassem de fazer o que está fazendo, para que a Carmen Miranda fosse exportada para os Estados Unidos para fazer filme em inglês e para que o Brasil virasse cadelinha norte-americana, para que o nosso consumo cinematográfico não fosse nacional, mas fosse os enlatados de cultura do tio Sam.
E o queer coding está em todo lugar. É por isso que nós, pessoas queer, precisamos mostrar as nossas leituras do cânon, das obras consagradas. Porque quando é a gente que lê, a gente consegue perceber outras coisas que estavam sendo ditas. Aguinaldo Timóteo. Eu dei uma aula no Instituto Federal de São Paulo sobre literatura LGBTQIAP+. Quando eu estava dando essa aula, preparando ela, eu estava conversando com a minha amiga Helena Vieira, filósofa maravilhosa, sempre falo dela aqui, sempre recomendo os cursos dela. E eu estava contando para ela como eu ia dar esse curso. E ela falou dessa música do Aguinaldo Timóteo chamado A Galeria do Amor. Vou ler um pedaço da letra para vocês. Numa noite de insônia saí, procurando emoções diferentes, e depois de algum tempo parei, curioso por certo ambiente, onde muitos tentavam encontrar o amor numa troca de olhar. Na galeria do amor é assim, muita gente à procura de gente. A galeria do amor é assim, um lugar de emoções diferentes, onde a gente que é gente se entende e pode se amar livremente. Bom, o Aguinaldo Timóteo foi um artista, um homem negro, que nunca pôde falar abertamente sobre a sua sexualidade, que toda vez que esse assunto era trazido à tona numa entrevista, causava um grande estresse para ele, e que provavelmente viveu uma vida subjetiva miserável, né? Coitado, terminou a vida dele como um agente político do MDB. Mas olha o que aparece nessa música. Gente que é gente se entende e pode se amar livremente. Toda pessoa queer, durante a sua adolescência, quando encontrou, ou não, a maioria não encontra, mas quando encontrou a possibilidade de falar com um amigo, com um pai, com uma mãe, com um parente, falou assim, eu tô gostando de alguém, eu conheci uma pessoa, eu estou afim de uma pessoa, e essa pessoa nunca tem gênero. Gente que é gente como a gente se entende, os entendidos. É um periódico LGBT. Ser entendido, sigla LGBT, durante a segunda metade do século XX no Brasil para falar sobre ser LGBT. O queer coding, ele está em tudo. E um dos nossos superpoderes é saber fazer a leitura disso. E essa é uma das razões pelas quais é importante que a gente lute por uma política cultural de fomento às nossas narrativas e histórias. Porque a gente nunca as pôde narrar. Porque como a Erika Hilton diz na contracapa do livro que eu leio no início do vídeo para vocês, tem um ditado popular africano que é: enquanto os caçadores contam a história, o leão é o vilão. Só que se a gente inverte a perspectiva, a gente entende a injustiça, o massacre, a desigualdade. Lutar por uma política cultural de fomento a narrativas LGBT é permitir que essas vozes silenciadas durante séculos possam se narrar. E aí a gente chega na parte que mais me interessa. Narrar o quê? Porque o cinema, porque a indústria cultural, porque a TV, porque a mídia tem muito interesse nas nossas narrativas quando nós somos estranhos abjetos ou quando nós somos modalidades de pobres sofredores. Acompanhe essa linda história sofrida do viadinho. Acompanhe essa linda história sofrida da sapatão. Acompanhe essa linda história sofrida da travesti, da pessoa intersexo. E as nossas vidas se mantêm nas categorias que a heterossexualidade e a cisgeneridade deu pra gente de presente. A categoria de coitadinho. O que acontece quando a gente encontra outras formas de falar sobre a gente? A Helena Vieira, que além de tudo é uma grandíssima artista e escritora e dramaturga, tem uma peça, Jango Jezebel, que pergunta onde estavam as travestis durante a ditadura. E que conta que o Jango tomou um golpe porque quando ele foi para o Oriente, ele foi para a Indonésia fazer uma cirurgia de mudança de sexo. E a gente teria, no Brasil, a primeira presidenta travesti da história. Você entende que imaginar uma presidenta travesti é algo que a gente não pode voltar atrás? E que lutar
contra o horizonte de imaginação é produzir outro tipo de sociedade? Vocês entendem que os nossos amores de adolescência, as nossas paixões, os nossos encontros nunca são contados? E agora, quando uma grande plataforma de streaming se apropria deles e transforma num produto de cultura, eles viram a coisa mais assistida da plataforma? Vocês entendem que a gente demorou 21 séculos para poder contar a história de um amor adolescente gay? Vocês entendem que as nossas modalidades de vida, como não são estimuladas a serem narradas, produzem escritores, escritoras, roteiristas, dramaturgos, poetas, frustrados e frustradas? Porque essas pessoas não acham que é possível contar suas histórias. E se você está vendo esse meu vídeo, e se você tem o desejo, tem a vertente, tem o talento, eu te faço um convite derradeiro. A gente precisa estar no poder das nossas vidas para narrá-las aos outros. Não nas modalidades que nos foram entregues, de coitadinhos abjetos, mas nas modalidades de dignidade e de superpoder, que é as que nos pertencem. Espero que esse vídeo seja uma espécie de panorama do que é código queer, leitura queer, disputa cultural, fomento de cultura para correção de uma dívida histórica, e que ele traga algumas ideias e debates para vocês. Todas as referências, bem como os filmes citados e etc., tudo aqui na descrição do vídeo, e a gente se vê semana que vem para contar um pouco como foi e como foi participar da parada LGBTQIAP+, aqui em Sydney. Até semana que vem. Um beijinho. Tchau.